Boa tarde, mais um Levanta RS para você nessa tarde maravilhosa, um pouco fria aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre o que? Reconstrução do nosso Rio Grande, nada melhor do que recebermos hoje no estúdio Márcio Oliveira, ele que é empresário e esteve à frente de muitas ações, muito relacionado também à questão da inteligência emocional, à questão do desenvolvimento humano, à questão de experiências que se leva não só para a essência do ser humano, mas também para a vida empreendedora, muito afetada. E sobre tudo isso a gente vai falar para ter muitos insights e colher muito com esse profissional maravilhoso que eu amo de paixão, meu mentor, né, Márcio? Já esteve aqui antes no Poa Business. Bem-vindo de volta à casa do Poa Streaming. Hoje nós estamos transmitindo para a RBT TV, Sul TV, canais 160 da NET, além de toda a rede Poa Streaming e Canoas Streaming. Olha só, não é pouca coisa. Que honra. Que honra, né? Honra te receber. Sabe que além de admirar a tua comunicação, né, que foi o que fez a gente se conhecer, lembra? Foi. Então, antes de mentor, que a Aline já me apresenta, eu fui cliente da Aline. É verdade. E aí usei toda essa habilidade de comunicação para conseguir mostrar para as pessoas uma qualidade ou uma possibilidade que eu tinha de levar desenvolvimento, mas não sabia como. Então, eu já começo a te agradecer. O lugar de fala, nossa, e tu tem um lugar de fala fantástico, né, Márcio? Já começo a Na agradecer. questão da liderança, eu agradeço toda a experiência, toda a bagagem e a liderança de estar aí na frente dos empresários. Bem, já falando sobre isso, né, porque tu liderou aí muitos movimentos de companhias nas redes sociais, era o Márcio lá levando gasolina para as pessoas buscarem os resgates, estava lá na ponta, lá na frente, sempre com otimismo, né, que é algo que me encanta e me chama atenção também, porque ao mesmo tempo que a gente via as pessoas reclamando, enfim, tu estava lá, né? Então esse brilho é interessante, eu gostaria que tu já começasse nos trazendo um pouco da experiência de como foi aquele momento e depois de tudo que evoluiu, tudo que tu assistiu, enfim, que vai ser muito valioso, com certeza, para quem está assistindo. Ah, que bom. E eu acho que vale a pena essa conversa, porque todos os gaúchos, de fato já, falando a palavra, passaram pelo mesmo fato, né? O acontecimento foi igual para todos, porém a gente conseguiu ver diferenças comportamentais, diferenças de reações, diferenças de como cada ser humano enfrentou algo que foi, segundo o Exército, né, a maior calamidade do mundo em uma ação só, em um acontecimento só. Então, acredito que acho que os nossos netos, pessoas que vêm depois, vão estar lendo nos livros de história, vão estar vendo na história coisas que a gente passou. Só que, por mais que o fato tenha sido o mesmo, o que a gente viu foram diversos comportamentos, e isso que me intrigou muito. Eu sou especialista em comportamento humano, em consciência, e tenho e sempre terei uma obrigação, que é lidar bem com os fatos. Então, a primeira coisa que eu trago assim, Márcio, não importa, eu acho que foi a frase que iniciou a minha consciência na enchente, não importa o que te acontece, o importante é o que você vai fazer com isso ou disso. Então, desde a enchente, eu primeiro pensei, eu tenho que estar vivo. Né? Ninguém salva, ninguém ajuda, ninguém enfrenta uma calamidade desse tamanho sem estar vivo. Então, em nenhum momento eu me descuidei. Sou bem franco aqui, acredito que eu vi pessoas sofrendo. A minha mãe, ela sofreu, minha mãe, que mora no Maitá, né, teve que ser socorrida por um barquinho. Isso já no segundo dia, então tudo acontecendo e eu trabalhando, envolvido, ajudando já muitas pessoas, mas com a minha mãe precisando de ajuda. Então era aquela coisa do ajuda e falava com as pessoas que estavam ouvindo, quando der, salva minha mãe. Eu não podia perder minha fé, não podia perder minha esperança, não podia perder a minha mentalidade, que aí vem uma grande questão que a enchente trouxe um grande jargão, né? Uma frase que eu respeito muito, é com muito carinho que eu falo dessa frase, mas que muitas pessoas estão falando assim, nossa, eu perdi tudo. E essa foi uma frase que marcou, e uma calamidade, uma coisa dessa proporção traz esse sentimento mesmo, que é eu perdi tudo, mas a gente tem que entender uma coisa, quem está falando eu perdi tudo, não perdeu tudo de verdade. A gente pode ter uma relação material com as coisas, é assim, né? Se caso eu perdi tudo que materialmente eu tinha, a gente tem perdas, mas tem a nossa mentalidade, tem tudo que a gente construiu, tem o nosso potencial, tem as nossas capacidades, tem as nossas relações, tem toda a possibilidade de reconstruir um estado, que o Levanta Rio Grande vem com essa bandeira e vem com essa chamada, e aí que eu começo a distinguir diferenças de mentalidade aqui. A pessoa que acredita que perdeu tudo, ela inclusive perde sua fé, que é algo que de verdade a enchente não leva. Ou não deveria levar. Não leva, né? Porque, ou não deveria levar, que é perfeito, porque se alguém perdeu, leva, então ela tem a possibilidade de levar sim, bela correção.
Mas se a gente de fato aqui, né, continua, vai ter que, né, não perdi minha vida, então eu vou ter que continuar após uma enchente, eu pelo menos os princípios humanos eu tenho que ter eles a meu favor. Então foi isso que me motivou no início, né? Como é que começou? Eu pensei, olha, eu não sabia se a minha casa chegou a uma quadra da minha casa. Ai, Jesus. Na minha mãe chegou onde a minha mãe mora. Não sabia o efeito, o impacto disso tudo, mas eu sabia que naquele momento eu tinha que me movimentar. Então é isso que me levou no início, né? E aí acho que agora a gente pode contar todas as histórias, mas no início foi uma obrigação. Eu não posso ficar parado. Aí tá, eu não posso ficar parado e ao mesmo tempo eu tenho que me preservar. Muitas pessoas ficaram nesse dilema, me coloco em risco ou não me coloco, né? E como é que lida com essas emoções? Muita gente se sentiu culpado de não ir, muita gente se sentiu culpado de trabalhar e indo, né? Trabalhar e não poder ir. Muitos clientes meus se sentiram culpados de fazer posts de vendas e coisas nas redes sociais porque tinha que tal da... Como é que lida com tudo isso, já que a gente está falando de inteligência emocional, e aí depois já entra nos casos também, que eu acho bem interessante. Que fantástico. A tua questão foi a primeira questão profissionalmente que eu enfrentei. Então, olha só, não é porque eu ajudei que eu vou levantar a bandeira aqui de que quem foi certo ou quem foi alguém importante é quem ajudou. Bem pelo contrário. Quem não prejudicou, quem não precisou de ajuda também ajudou muito. Sim. Então, eu acho que a primeira frase a mais inteligente que eu vi, que foi da RBS, tá? Que foi uma frase no início da campanha, ajudar é também se cuidar. E aquela frase deu início numa coisa, é óbvio, se eu não tenho condição, se eu não tenho um barco, não sei trafegar, não tenho recurso para né, mandar cestas básicas para as pessoas ou materiais necessários para os outros, mas eu posso, pelo menos, me sustentar e não carregar a máquina pública, já é bom, entendeu? Nossa. É menos um. Então, primeiro, quem não ajudou o outro, mas também conseguiu se ajudar, conseguiu se proteger, fez seu dever. Que eu acredito assim, que em princípio, o primeiro princípio, o dever era cada um manter sua vida. Foi falado muito em palestras que eu dei, palestras que eu participei, e aí tanto eu falei quanto eu ouvi, da história da máscara do avião. Então a história da máscara do avião, ela foi super presente, e aí de novo, né, tem crítica, tem entendimento, e eu sempre levo, por que criticar uma coisa que eu posso buscar a essência dela? E a máscara do avião nada mais era do que uma mensagem do que o seguinte, ó, se tu não está respirando e for para a rua, tu vai precisar de alguém para te ajudar a respirar. Vai sobrecarregar. Então, assim, ó, antes não atrapalhar, né, do que de fato saber o que ajudar. Eu sabia o que eu podia ajudar. Então, meu carro tem caçamba, eu tinha a possibilidade de carregar recursos. Uma rede de conexão de networking. Aí naquele momento, como tu falou, né, como lidar com os fatos. Aí se eu postar que eu estou ajudando, eu estou me exibindo. Se eu estiver ajudando, eu estou prejudicando a minha vida. Se eu não estiver ajudando, eu estou prejudicando quem está sofrendo mal. Se eu não estiver sofrendo, eu sou frio porque alguém está em sofrimento. Tudo isso passou pelas pessoas. Se eu estiver trabalhando, será que eu estou sendo insensível, frio, porque tem pessoas precisando de ajuda e eu estou aqui querendo trabalhar? E eu acho que tudo tem, tá, o caminho do meio. Trabalhar é necessário porque se você não trabalha, você não continua. Ajudar foi necessário porque a gente viu o Estado, e não tem crítica ao Estado, tá? Mas em nenhum lugar do mundo, se a gente pegar Nova York, que é uma das cidades mais protegidas, eu tive junto com o Comando do Exército, que foi super criticado, e eu tive junto com aqueles meninos ali que deram a vida por nós. Gratidão nenhuma eles receberam, mas crítica da grande maioria, enfim, né? Fica aqui, cada um pensa no seu ato. Eles falam que nenhum lugar do mundo estaria preparado para o que a gente sofreu. Infelizmente, tá, o que aconteceu com o Estado foi grandioso demais, mas numa grandeza que eu falo destrutiva. Sim. Então ninguém tem culpa do que aconteceu. E aí vem as revoltas, e eu entendo, né? Como tu fala, inteligência emocional. Quando acontece algo que me tira o que é segurança, que me tira o que faz parte da minha realização, das minhas conquistas, da minha história, a primeira sensação que eu tenho é revolta, é raiva. Antes do medo e da tristeza, primeiro veio uma raiva. Uma raiva do, nossa, não podia ter acontecido isso com a gente. E aí tem gente que olha para si e fala assim, Deus existe, pô, para que fazer isso? E aí dessa raiva a gente começa a sentir e receber outras emoções, que é a tristeza da perda, que é o medo do recomeço e das possibilidades no futuro. Então eu tive que enfrentar e lidar com pessoas, mas lidar com pessoas que ou tinham raiva de tudo que aconteceu, e aí essa raiva externa para pessoas que elas acreditam que deveriam estar fazendo o que ela estava fazendo, ou que não deveriam estar fazendo o que elas julgam que é errado fazer, toda essa confusão que as pessoas passaram,
veio a tristeza de pessoas que perderam parentes. Eu acredito assim, existiram mortes, mas pela grandeza do ato, o número de mortes não foi impactante, né? A gente tem atos menores com muito mais mortes, e a gente teve um ato grandioso com muito menos mortes, Sim. mas com uma devastação material absurda. E aí vem a tristeza de uma história perdida, de um lar, de uma empresa, de um emprego, de tudo que a gente vai ter que lidar agora no futuro. E eu acredito que nem a raiva e nem o medo são as emoções que essas pessoas vão ter que cuidar agora, e sim a tristeza. É aquela emoção que nos leva para uma cama, que nos tira o motivo e que nos faz perder a fé, a esperança, tá? E aí a gente acabar não construindo toda essa história que a gente veio para construir. Que lindo. Então, em cima disso, a gente teve que encorajar. Quem tinha que trabalhar, tinha que trabalhar. E eu estava lá dizendo, trabalha. Tu não está fazendo mal nenhum para quem precisa de ajuda trabalhando. Bem pelo contrário, daqui a pouco você tem até a oportunidade de mandar mais uma cesta básica. Uhum. Quem estava em casa e não tinha capacidade emocional e capacidade técnica de sair para salvar, eu falava para a pessoa, fica em casa, te cuida, te protege, porque olha só, se tu não tem o que fazer na rua, não vai para a rua. Mas, né, e essa grandiosidade de pessoas que a gente viu na rua ajudando, esses podiam. E eu acredito que todo mundo fez o que pôde numa situação que ninguém sabia o que fazer. De verdade. Verdade. Márcio, tu tem uma habilidade muito grande que é tu fazer do limão limonada. Eu enxergo isso, né? Como é que tu faz para conversar com os empresários e motivar eles? Alguns perderam muitas coisas. Sim. Como é que tu tá sempre dando palestra nas empresas, enfim, e tu tem essa pegada motivacional? Tem como a gente motivar o empresário que perdeu tudo? Tem, e acho que aí já fica uma técnica, se tem empreendedor nos acompanhando, fica uma técnica fantástica, que assim, todos nós acordamos para conquistar, construir, vencer, conseguir alguma coisa. Né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas como ele é interesseiro. E aí eu digo o seguinte, um ser humano sem interesse não tem valor nenhum. Essa frase, fala de novo, assim, eu gostei dessa frase. Um ser humano sem interesse não tem valor nenhum, porque olha só, quem uma crença aqui. Quem perde o interesse, de fato, perdeu motivos, perdeu propósito, perdeu proposta, perdeu o pelo quê, para quê e por quê. Então, às vezes as pessoas usam as palavras sempre com uma conotação, sempre é uma generalização, mas muitas vezes com uma conotação negativa, tá? Porque, enfim, sei lá, se a pessoa não está prosperando, tá? Não é porque alguém que teve interesse muitas vezes acabou com a vida dela. Eu acho que tem que rever toda essa história e pensar assim, ó, o interesse é o princípio ativo, a chama que nos motiva, que nos tira da cama. Se eu não tenho interesse em acordar ou sair da cama, não. Se eu não tenho interesse em me organizar o meu organismo, não. Se eu não tenho interesse em ser bom com as pessoas, em me relacionar bem, eu tenho boas relações? Não. Então, a gente tem que entender que qual interesse é ruim? É o interesse de fazer mal a alguém, o interesse de tirar o que é de alguém, né, que alguém conquistou, para benefício seu. Mas isso não é interesse, isso já tem uma maldade por trás. Agora, interesse em servir bem, interesse em ser excelente, interesse em prosperar, interesse em a cada dia ser um pouquinho melhor, né, interesse em aprender um pouco mais sobre as coisas que você quer, cada vez ser mais especialista, interesse em ser carinhoso com as pessoas, interesse em receber bem, esse não faz mal nenhum, bem pelo contrário, esse é o que nos faz ser cada vez melhor. Então, acredito que através disso, tá? E aí tudo isso para falar a pergunta que me trouxe, que é inteligentíssima, o empresário, ele foi lesado no seu propósito, no seu plano, no seu projeto, no seu objetivo, no seu estoque, na sua estrutura, mas ele ainda assim tem um interesse. Né? Um interesse na reconstrução, um interesse em ser alguém, um interesse em buscar de novo seus objetivos. E eu consigo conversar, e aí vem a grande sacada, eu consigo conversar com as pessoas no que as pessoas querem. Se eu consigo acessar no interesse de alguém o que ela quer, eu me torno valoroso para essa pessoa. Por mais que às vezes o processo possa até não existir, tenha que ser construído, o que precisa ser feito às vezes está muito distante, não tem os recursos, as pessoas se movem pelo que elas querem. Depois, na estrada, elas vão descobrindo o que elas precisam. Então, eu sou muito mais um profissional que... Eu não digo o curso como ele vai ser feito, porque ninguém se interessa pelo curso como vai ser feito. Porque é tarefa. Não acredito que eu tenho que acordar a hora, não acredito que tem que tomar banho gelado, sei lá, enfim, essas coisas que invento. Mas eu falo, quer prosperar, quer ter uma empresa forte de novo, quer ter colaboradores engajados, quer ter resultados que perduram. E nesse tipo de interesse, proposta, conversa, é que os empresários acreditam em alguma coisa. Porque eu vou lá na fé deles, na esperança deles e falo... O Einstein tem uma frase que é o que você sonha
tá? Já existe. Uhum. E aí, olha só, se o que eu sonho já existe, eu nunca posso matar essa parte. E aí que eu digo, quem não sonha não tem mais interesse. E quem não tem mais interesse para de ter uma existência muito alinhada ao que a gente veio ser. Então eu provoco no que eles querem. E depois que as pessoas me chamam, aí sim eu organiza um processo. Organizo com todo mundo que precisa. Como se fosse uma estrada. Como se fossem as metas, né? Sim. Isso aí é o caminho, né? A gente define um caminho e aí eu venho e mostro a caminhada. Ah, mas caminhar cansa, mas viver cansa, né? Se botar que a estrada, ela muda sempre, então tem que... Né? Mais uma... E a estrada vai mudando, mas a gente sai sempre para chegar em algum lugar. Exato. Então o foco, a dica para o empresário é não perder o foco. Não perder esse querer. Não acreditar que a chuva foi mais forte do que as nossas possibilidades. Isso é ótimo. Porque só dificultou. Mas dificuldade, como o Daniel Alves, né, que foi uma pessoa que eu tive a possibilidade de conhecer através do Michael, que me levou lá a São Paulo e trouxe toda a cultura dele, que enfim, depois aconteceu... Que aliás também fez muito. Que tudo que aconteceu na Espanha não diz sobre tudo que ele foi, diz sobre uma coisa que ele fez. Mas esse menino, antes desse acontecimento, foi o atleta mais vitorioso da carreira. Ele falava não em dificuldades. Ele falava que tudo na vida era um desafio. E aí desafio tem muito mais a ver com o nosso preparo. Dificuldade tem muito mais a ver com a coisa. E aí ele dizia, não pensa na coisa, pensa em como tu tá preparado para a coisa. Então eu tenho um desafio. É correr mais do que a pessoa que me marca. É ter mais fôlego do que o próprio tempo do que o jogo vai me utilizar. É estar mais preparado, melhor alimentado, com uma mentalidade mais forte do que a final do campeonato que eu vou passar. E é isso, menino, era fantástico. Era desafio. Eu falo, não existe dificuldade, existem desafios. E aí o tamanho desse desafio, ele é proporcionalmente ao tamanho do meu preparo. Perfeito. E quando a gente estava aqui nos bastidores, antes de começar, tu falaste de alguns aprendizados. A gente quer compartilhar, a gente quer que você compartilhe conosco aí esses aprendizados, porque afinal de contas, uma pessoa que já está tão trabalhando em cima da inteligência emocional ainda conseguiu colher aprendizados no meio disso tudo. Tá, para a gente não se perder na questão, que aí acho que as respostas vão ir alongando alguma, primeiro tem o aprendizado do será que eu sou capaz? Que todo ser humano às vezes desconfia de si mesmo, da sua capacidade, potencialidade, mas quem sou eu, né, para ajudar tanto? E aí vem um segundo aprendizado, por mais que eu sou tão bom nisso, muitas vezes eu preciso de ajuda, tá? No que eu mesmo faço. E depois vem o aprendizado que se vão-se os anéis e não foram os dedos, tá tudo bem. A gente consegue, de novo, de repente não o mesmo, mas de alguma forma, a trazer felicidade para a nossa vida de novo. Então, primeiro desafio. Começou lá enchente no sábado, falei, tá, mas quem sou eu, né? Vai alagar nosso estado, o que eu vou fazer? E aí ele vem uma coisa, e acredito que eu não sou o único, mas assim como algumas pessoas, eu me preocupei menos do que com o acontecimento. Eu achei que não ia acontecer aquilo. Eu acho que todo mundo que eu converso fala a mesma coisa. Então, assim, eu não sei se eu sou um positivo tóxico. Um positivo tóxico. Porque negativo tóxico eu sei que eu não sou, mas eu também não posso ser um positivo tóxico. Que quer, não, nada vai acontecer, tudo. Deixa aí, morre, tá morrendo tua família. Não, tá Deus tudo vai. Deus. Então eu acredito que a gente tem que ter um cuidado, né? O livre-arbítrio é isso. Esse ponto é importante, porque eu quero voltar nele, tá? O limite da fé. Nesse sentido. E aí, no início foi super positivo. Não, olha só, o que acontecer, a gente tem força para buscar. Então, fiquei em casa. Tipo, eu não fui a pessoa que foi no mercado antes e super estocou. Eu acreditei que isso, sei lá, na sexta para o sábado estava estourando. Na segunda para terça eu ia estar com meu carro de novo na rua, limpando alguma coisinha e vida que segue. E a gente ficou 30 dias embaixo d'água. Então eu vi, puxa, será que às vezes eu não sou tão positivo para as coisas? E aí, nesse positivismo, entra o primeiro aprendizado, que veio, tá, aconteceu o que eu não esperava, vou ficar me julgando? Não, aconteceu o que eu não esperava, o que eu posso fazer? E aí eu pensei, quem sou eu para ajudar? Aí um amigo meu me ligou, um grande amigão, e falou, Márcio, tem caminhonete, né? Tenho. Vamos buscar gasolina, porque olha o que estava acontecendo, os barquinhos entravam na água, salvavam, inclusive minha mãe foi salva por um barquinho, salvavam as pessoas, voltavam, nessa volta eles já estavam sem gasolina. Aí eles tinham que sair, ir no posto, abastecer. Então, um salvamento na sexta e sábado estava demorando muito tempo. Fora que no sábado entrou em colapso os postos, não tinha mais combustível. Então, o que a gente viu? Primeiro,
A Quero Diesel nos ligou e deu um baita presente, nos deu 32 galões de 50 litros, que é muito combustível. Daí a gente pegou, era domingo de manhã cedo, a gente foi até Canoas, já era por Gravataí, lá pela C18, e aí a estrada fluida, pegamos aquele monte de tanque de gasolina, já abastecemos Canoas, então a primeira coisa a gente abasteceu Canoas, já deixou um monte de gasolina lá, os primeiros galões, que foram a metade, 18 galões ficaram lá cheios, que isso até os bombeiros, daí primeira ajuda, a gente ajudou os bombeiros, veio os bombeiros pedindo pra gente, vocês nos ajudam com combustível, a gente começou a fazer, olha que legal, a nossa causa tem um motivo. E aí, a gente olhou e falou, não vai dar o dinheiro, primeira coisa, vamos ajudar só isso? Suficiente. Aí eu pensei o seguinte, cara, mas a gente é maior do que o nosso bolso. Né? A gente estava disposto ali a colocar um valor que daria para abastecer ali, mas eu falei, a gente é maior. E eu peguei e falei, vamos fazer um stories. Né? Que muita gente fala, está se exibindo. A gente não estava se exibindo. De verdade, a gente fez um movimento para ampliação. Potencializar uma ação que estava ajudando as pessoas a serem salvas mais rápido. Daqui a pouco, às vezes, quem criticou, teve uma pessoa do seu ciclo que foi salvo mais rápido pela sua própria crítica. Exatamente. Mas enfim. Aí, stories. Aquela cara de pau de sempre, né? A gente está aqui em Canoas, né? Ajudando da forma que a gente pode, não posso estar na água, mas eu vou abastecer todos os barcos que estão na água. Quem tiver comigo, quem puder, quem tiver possibilidade, e seja qualquer valor, 1 litro de gasolina é R$5, seja 1 litro, já ajuda. Stories, internet estava uma droga, falei, internet ajuda, por favor, internet. É uma publicação importante, e aí Deus sempre dá um jeito, publicou. Juro por Deus, 1 minuto, 1 minuto, pim, 1.500. Pix do Jaime, CEO, diretor da DBC, que vale aqui o reconhecimento. E eu já arrepiei, falei, cara, R$1.500, sabe o que é isso? É uma pessoa que confia em ti e te dá R$1.500. Aí eu já liguei para ele, falei, cara, vai eu chorar aqui? Ele, não, cara, que linda a tua causa. Quando alguém acha linda a tua causa, nunca é uma pessoa só. E aí, no que eu desliguei, já tinha plim, plim, plim. E aí veio Pix de 100, Pix de 50, Pix de 200. E aí aquela coisa assim começou a gerar uma proporção. Eu falei, já vamos poder encher todos os galões. Aí já o Alan Patrick, que é a meia esquerda do Inter, que o amigo que estava comigo, é vizinho dele, já ligou e falou, quanto tu quer que eu deposite? Assim, a gente viu, nossa, a gente vai ter muita força. Quanto tu quer que eu deposite? E se eu não conseguir tudo, eu já vou botar o time do Inter inteiro. Então é só quanto carinho, né? Na verdade, tem um que critica, é óbvio que tem, mas não é por não eles. Não é por esse que critica, é por toda essa pessoa que confia. Ali, primeiro, veio uma responsabilidade que eu te falei, eu achei que eu era pequeno, e eu falei, olha a confiança que eu tive, eu posso mais. Então a gente começou de domingo, segunda, aí entrou uma Big Brother, que é a Mari, né? Que acho que vale aqui. A Mari entrou no esquema, começou ela só falou assim, só me marca. Aí começou a repostar, e aí começou a vir Pix de 1.000, veio um Pix de 5.000, aí começou a se tornar grande. E a gente conseguiu de domingo a quinta-feira, que foi, todos os salvamentos aconteceram, a gente conseguiu comprar 90 mil litros de combustível. Não, 15 mil litros de combustível. Ficou 15 mil litros de combustível, que deu um montante de R$90 mil. Começou por uma ligação de um amigo. Por uma ligação. Começou por uma vontade de encher os galãozinhos ali. Que aí um amigo que começou num stories. E aí o que a gente fazia, tá? Por questões de mostrar, eu sempre mostrei a coisa acontecendo. Primeiro, eu estava sempre sorrindo. E não é porque eu estava feliz, alegre com a coisa, mas era para mostrar que eu estava ali. E eu acho que não tem forma de enfrentar o pior que seja dos acontecimentos, sorrindo, porque é o que me dá força, tá? Eu não sou uma pessoa que consigo me movimentar triste. Triste eu tenho vontade de deitar, mas sorrindo eu tenho vontade de sair. E aí assim foi. Segunda, terça, quarta, quinta, 7h30 tinha minha jornada, de já estar no posto de gasolina, enchendo os galões. Começou a ter problema de galão em Porto Alegre, então a gente comprei tudo que era galão possível em Porto Alegre. As lojas de galões a gente comprou. E aí a gente conseguiu fazer essa grande ação com combustível. O que acontece? Aí tu fala, já foi bom, só que não foi só isso. Como as redes começam a mostrar, as pessoas começam a postar, no domingo de noite já veio a primeira demanda diversa, diferente. A gente tinha ajudado os bombeiros com combustível, mas no domingo de noite me liga o coronel do Exército. Márcio, que bacana te ter no front. E ele me chama de Muralha, né? Por causa do triatlo, eu sou o maior que tinha, e eles iam atrás de mim, eu era a Muralha. Ele, Muralha, que bacana isso, vou te abrir o coração aqui.
Para o Exército comprar materiais que a gente não tem, a gente precisa de uma licitação que demora 5 semanas. Inclusive, essa história eu contei para alguém já, e a pessoa criticou, eu falei, bem capaz, a TCU liberou, era só eles querer que compravam. Uma coisa é a regra, outra coisa é a prática. Eles não conseguiram comprar lanternas para salvamento noturno. Aquelas lanternas de cabeça. Sim. E aí, olha o que passou o coronel. Ele me ligou e falou, cara, eu tô te chamando com vergonha, mas por dever. O Exército não tem como comprar, não tem como conseguir esse recurso e viabilizar as compras. Tu me doa? Bah. E eu, bah! E agora? E aí eu falei, primeira coisa, né? Se tu tá numa calamidade, a primeira coisa tem que ser sim. Sim. Não tem que ser não. Mas é o sim pensando, como? E aí eu peguei e falei, ó, a gente tá arrecadando pra gasolina bastante, o Exército precisa de ajuda para salvar as pessoas de noite, que daí tinha que entrar em Canoas, no Maitá. Eu preciso de mais Pix. Sabe o que veio? Veio mais Pix. E a gente conseguiu comprar 60 lanternas, que também não tinha em Porto Alegre, mas aí o Google nos ajuda rápido. A gente fez uma pesquisa e achou o único lugar que tinha as lanternas. Compramos as lanternas para o Exército. E aí eu comecei, olha que bacana, né? Pessoas já estavam sendo salvas à noite. Eu não sei onde chegou a nossa ajuda. E eu não fiz essa ajuda, mas um pouquinho de cada um faz tudo acontecer. Aí veio a segunda questão. Na terça-feira de manhã me ligou um amigão da Polícia Civil. Márcio, vi que tu tá no front aí, bacana, parabéns. Tu nos consegue recurso para arrumar nossos barcos? Cara, a Polícia Civil tá sem recurso mesmo. E para eu estar te ligando, tu sabe, ele é um amigo, para eu estar te ligando, tu sabe a humilhação que eu tô passando, mas a gente quer salvar a gente. Falei, fechado, vamos fazer Pix. Vou lá, a gente arrumou os barcos da Polícia Civil. No meio da tarde, o comandante do Exército liga de novo. Márcio, agora tu vai ser o meu salvador. A gente está sem sinal para as operações. Acabou a internet em Porto Alegre. A gente estava com um problema muito grande de sinal. Me consegue mais Starlink? Porque eles ouviram que estavam vindo as Starlinks. Sim. Me fugiu o nome lá, mas o mais poderoso do mundo lá. Mandou. O Elon Musk. Mandou 100 Starlinks para cá. E aí eu. Tá bom, né? Quem sou eu? Mas aí eu pensei, não, quem sou eu? Sou eu, tenho contatos. Que Deus te usa como servo, né? Fiz um contato. Adivinha o que aconteceu desse contato? Deixa comigo. Na quarta-feira a gente estava entregando para o Exército a Starlink. Era a queridinha do momento, era o sonho, assim. Sim. O coronel quase chorou quando ele recebeu. Ele falou, cara, não acredito nisso aqui. Aí tu começa a se sentir importante. E eu falo tudo isso não por vaidade. Até para te ativar. Mas de fato, a minha autoestima foi lá em cima, porque eu falei, olha o quanto eu estou ajudando. Aí, logo depois, me liga o meu amigo da Polícia Civil de novo. Cara, te agradecer os barcos, fantástico, mas... já chegava a doer quando tocava o telefone. Tu soube que roubaram muitos jet skis, né? Eu falei, soube. Teve 80 jet skis roubados ali. A gente precisa fazer um combate para resgatar isso de noite, tem que ser à noite. E a gente não tem as lanternas de combate. É uma pilha específica, até a lanterna tinha, mas é uma pilha específica que tinha só em São Paulo. Custava R$35 cada pilha, eles precisavam de 100 pilhas. Ele falou, cara, precisa de 3.500 de doação. Daí eu falei, pá, e a gasolina todo o tempo consumindo. Eu falei, cara, não tenho esse dinheiro, mas eu tenho. Aí eu já tava, mas eu tenho que pedir. Liguei para um empresário só, expliquei, ele falou, é meu, tá dado. Aí falei, pode mandar vir. Essas lanternas de quarta vieram por sei lá, eles conseguem, né? Na quarta de noite já estava aqui e a Polícia Civil já estava retomando um monte de coisa roubada na quarta noite. Ai, que notícia boa, olha só, viu? Não é essa coisa... Aí eu já estava empilhando, falei, bah, que legal. Aí a gente, a quarta quinta, né? Pô, dia especial, vamos ajudar. E tu vê, tem história, né? Aí vai, né? É aquela coisa, quando tu te coloca em ação... Me liga pra... É que eu falo me liga, mas tinha um amigo meu que era pra ele ou pra mim, mas essa história, o Bruno tem a mesma participação, liga o pessoal da Polícia Federal. A gente tá com salvamentos específicos dentro da água, salvamento de bicho, coisa. Tá muito frio, foi quinta, lembra? Que no meio da semana entrou um frio absurdo. Vocês conseguem lycras pra gente? Tipo, lycra? Lycra, aquela pra usar por baixo da roupa. E tem que ser preta, porque daí tem um padrão, tudo. Aí a gente falou, a gente olhou, bora? Aí a gente tinha dinheiro mesmo, a gente foi na Decathlon, fez uma compra no cartão de crédito, e aí comprou as lycras que a Polícia Federal precisava. A gente foi lá no Pontal, entregou as lycras, aí, de novo, mais uma coisa legal, né? Que bacana. Aí, quarta de noite, liga a Polícia Militar. Lembra que eles tinham feito aquele salvamento na Del, que tinha as pessoas reféns? Aconteceu a mesma coisa em Alvorada.
Eles precisavam de 40 coletes específicos para os policiais entrarem lá e não tinha. Márcio, consegue os coletes, aí era caríssimo. Mas como? Calma, né? Sim, deixa eu ver. Liguei para o empresário e falei, pode comprar os coletes. Tá dado os coletes. A gente conseguiu os coletes de salvamento. Então, assim, ó, tem mais, tá? Se tu quer, tem mais 2 que são importantes. Aí, salvou de novo. Aí eu acordo ali, quinta para sexta, falei, olha quanta coisa eu já fiz. Aí, começou de quinta para sexta a ficar salvamentos muito específicos. Principalmente foi mais para pets aí. Uhum. Então, assim, ó, tinha uma ajuda que não chegava, só o jet ski não chegava. Sabe quando tu dá aqueles vídeos de Nazaré, das ondas grandes, que tem uma caminha atrás do jet ski? Uhum. Aquela caminha, agora eu sei, tá? Porque só uma custa R$4.500. E aí o pessoal me ligou e falou, cara, por favor, pelo menos 2 caminhas pra gente poder ajudar, porque senão vai morrer muito bichinho. E tem idosos que não conseguem sair, eles precisam deitar naquela caminha. Uhum. Aí eu peguei a causa, tá bom, liguei para outro empresário, R$9.000, aí a gente conseguiu ajudar lá. Aí vem aquela coisa, né, que fantástico. Aí tá, eu pensei, fiz tudo, né, não faço mais nada, agora chega. Já paguei, já tenho minha cota no céu. Aí vem a demanda que para mim foi a mais engraçada e foi a mais difícil, que foi na quinta de noite, me liga o coronel do Exército Novo. Cara, a gente tá aqui com o Minotauro, sabe o Minotauro, o lutador? Uhum. E ele quer ir nas comunidades, quer mostrar carinho, afeto, e também quer ajudar no que precisa, quer entrar nas casas, quer arredar coisas. Só que ele precisa de uma bota 47. Ah, meu Deus! Primeiro, naquela semana não existia nem bota normal. Uhum. Aí eu olhei pra ele, era 11h30 da noite, quinta, aí eu falei, não, tu não vai fazer eu dormir com essa demanda, né? Daí falei, tá, amanhã eu falo contigo. Eu pensei, impossível acontecer, uma bota 47. Pois é. Aí pensei, né, tá, o negativinho não vem, né? Tem um negativinho que às vezes vem, bem capaz, porque tá me enchendo de saco. Vem o positivo, vem o realizador, olha quanta coisa eu consegui na semana. Aí acordei da manhã, fiz 3 contatos com pessoas dessa área, ao meio-dia me ligam, Márcio, a gente achou uma bota 47 no estado e ela tá vindo pra cá. E aí o Minotauro pôde fazer o trabalho dele com a botinha. E aí já é um efeito cascata, porque aí a ajuda dele, que vem depois, já é muito mais grandiosa. Enfim, também. Né? Agora foi uma egotrip longa aqui, mas para tu entender, eu sou um só, pequeníssimo. Se colocou e nesse aprendizado eu vi, olha quanta coisa eu fiz. E isso não traz mérito por meu ser humano, não estou querendo aplauso e nem agradecimento, nem pelo contrário, eu fui agradecer todas essas pessoas depois que me pediram ajuda. Uhum. Terça-feira agora eu fui no Exército e aí peguei uns presentes, uns mimos, né? Pessoal, e aí fui lá levar para os comandantes e eles, o que é isso? Presente para quê? Eu falei, cara, para agradecer a confiança, para agradecer o que vocês conseguiram fazer com o ser humano, porque eu me senti importante naquele momento. E aí ainda o coronel falou, cara, tu é o único no mundo que fez isso. Mas eu acho que às vezes a gente quer tanto o que a gente não faz, que de fato se a gente começa a fazer o que a gente espera, a gente faz esse mundo ser melhor. Mas será que esse é o segredo do sucesso? A gente foi olhar... Do sucesso ou da felicidade? Pois é, porque eu te conheço há bastante tempo já. E tu tá sempre assim, né? Nessa energia positiva, enfim. E me parece que as pessoas que vibram nessa energia, elas têm acesso à prosperidade. Tá bem, e acredito que é um belo conteúdo que eu gosto de versar bastante, que é o seguinte. Tem felicidade e tem sucesso. Uhum. As duas coisas não são a mesma. Né? Felicidade é a gente gostar, a gente ser feliz, a gente estar satisfeito com o que conquistou. Então, se tu tem tudo e não tá satisfeito, tu não tá feliz. E aí tu vai dizer, mas as pessoas conseguem se satisfazer com tudo? Eu não sei, isso é subjetivo, felicidade é subjetivo. É a capacidade que o ser humano tem de se fazer feliz com o que tem. Mesmo perdendo tudo numa enchente, pessoas podem ser felizes. Porque se você recebeu de novo um carinho, um sofá, uma geladeira e começa a reconstruir, tem felicidade nisso ou não? Tem. Daqui a pouco não tem sucesso, tá? Uhum. Mas tem felicidade. Porém, para eu chegar no sucesso, que é eu conseguir conquistar os objetivos que eu almejo, o que é sucesso? É eu chegar no cume. Então, o sucesso do alpinista no Everest é chegar no topo do Everest. Se ele não chegou, ele pode até se fazer feliz. Não foi exitosa, não teve sucesso, mas foi bom. Então, muitas vezes as experiências nos trazem aprendizado, felicidade, mas não nos trazem o êxito. Sucesso tem mais a ver com o êxito, então tem mais a ver com a tangibilidade de alguma coisa. Felicidade tem mais a ver com o interno, tem mais a ver com o quão eu me torno feliz, satisfeito e realizado com o que eu tenho na mão.
Perfeita colocação. E se a gente for pegar o contexto do Rio Grande do Sul, né? Do ponto de vista da Levanta RS, como é que tu faz, qual é a tua leitura sobre o futuro agora do Rio Grande do Sul, dessas pessoas, aprendizados coletivos, vamos dizer assim? Uma inteligência coletiva emocional é possível? Inteligência coletiva emocional é possível, é uma pergunta que, se a gente fala é possível, é possível. Se a gente fala que vai acontecer, eu não acredito. Então, tudo é possível, porém algumas coisas, uma consciência coletiva, a gente fala do coletivo. Algumas coisas as pessoas não querem, e aí não é possível fazer entre dois algo que um não quer. Uhum. Então, o que é possível? Felicidade é possível? Sim. Resgate é possível? Sim. Retorno é possível? Sim. Sucesso é possível? Sim. De todos? Não. Até porque é o seguinte, antes da enchente já não era de todos. Por que a enchente vai fazer ser de todos? Então, pensa o seguinte, eu acho que o provérbio que mais fez sentido, o provérbio chinês, aquele oriental, que mais fez sentido foi: homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis. Aí tempos fáceis geram homens fracos, e é um ciclo de novo, tá? O que eu acredito, na minha opinião, a gente estava vindo de uma civilização, de uma cultura, de uma sociedade enfraquecida, de diversas coisas. Não vou entrar aqui em nenhuma ideologia, tá? Não sou um idealista, sou um especialista em alguma coisa, mas eu sentia no meu próprio cliente, nas próprias relações, fraqueza humana. Apego material, que nos torna fraco, hipersensibilidade às circunstâncias, que nos torna fraco, relações, aprendi nesse momento agora recente, relações líquidas, né, não sólidas, que não tem muita consistência. Tudo isso são reflexos de seres humanos que foram buscando seus direitos e muitas vezes esquecendo seus deveres. Então, eu já ouviu falar de direito e dever? O que a gente teve? Eu, quando fui criança, sabe o que eu tinha na minha casa? Dever. Eu não tinha direito. E se eu não cumprisse com os meus deveres, sim, tinha violência. Coisa que a gente brigou contra isso. Então, hoje, meu filho tem mais direitos que deveres. Eu vi ele pleiteando, mas pai, eu quero isso, mas pai, é por isso. E eu falo, mas tu não tá fazendo nada pra isso. E aí, olha só, toda sociedade que tem mais direitos do que deveres, ela é mais frágil. Porque ela quer, né? Direitos é aqui. Deveres é aqui. E eu acredito que a gente está num estado agora que a gente perdeu muitos direitos. Uhum. E vão vir os deveres. Por um lado é bom, pode ser bom. Por um lado é bom para quem quer. Vai ser coletivo? Não sei, mas muita gente vai crescer. Nas empresas acontece assim também? Acontece assim também. E aí o que a gente pegou? Das empresas foi muito legal, porque outra colocação que tu fez foi a primeira que eu constatei. No início, na segunda quinzena de maio em diante, quem estava trabalhando estava sofrendo com uma sensação de necessidade, obrigação, dever, e com uma de culpa. De, será que eu sou insensível? Será que eu tinha que estar num abrigo? E aí tem a questão, tá? Se você tem condição de ser voluntário, que ótimo, voluntariado é fantástico. Agora, se você coloca sua vida em necessidade para ser voluntário, daqui a pouco você vai precisar de um voluntário. Então, o que a gente mostrou? Não tem nada de errado a gente reconstruir a sociedade, mas não é no voluntariado que se constrói uma sociedade. É na economia, pelo menos a gente aqui, tá? Não sou capitalista ao extremo, mas sem economia a gente vai viver de assistencialismo. Tu quer? E a gente viu isso, foram os empresários que conseguiram. Tá? Eu não quero receber uma cesta básica por mês na minha casa. Eu quero doar uma cesta básica. Só que para eu poder doar uma cesta básica por mês, eu tenho que ter recurso, garimpo, tenho que ter oportunidade. Então, trabalhar é e sempre será um recurso fundamental. Exatamente. Não tem vergonha no trabalho. Exatamente. Eu acho que tem vergonha em não trabalhar, né? E desculpa a questão, não é que se eu preciso de ajuda eu tenho que ter vergonha, bem pelo contrário, se eu preciso de ajuda eu tenho que entender isso e com essa ajuda eu me recuperar e um dia poder ajudar. Mas quem é ajudado a vida inteira nunca vai ter felicidade nem sucesso, porque as duas não estão ali, né? Perfeito. É uma reflexão bem importante, né? Uma pílula de insight. Não tem crítica, né? Eu acho que ser ajudado é tão nobre quanto ajudar, e outra é tão necessário, mas que tomara que você que foi ajudado possa ajudar logo, porque daí vem a sua autonomia, vem sua autoestima, vem a sua possibilidade, e é isso que nos faz, no fim, evoluir como ser humano. No final das contas, o desenvolvimento tal do desenvolvimento humano. Mas, gente, sério, tem tanto conteúdo rico aqui pra gente desenvolver mais. Acabou o tempo. Não tem tempo. O que a gente tem que fazer? Tentar deixar aí algumas pílulas de insight, aprendizados, enfim, né? Foi um processo.
acredito que tem muito ainda por vir, porque eu não acredito que tenha ficado ali. Eu acho que a gente tem que colher, muita gente está numa fase de agora reconstruir. O que a gente pode dizer para as empresas, para o Estado geral, para os políticos, para os governantes, para os líderes, para a sociedade? Vamos deixar uma palavra assim? Vamos, e acho que na continuidade, se tu voltar ao programa ali e ver de novo, na continuidade, o que a pergunta que tu fez foi tão importante, que são os aprendizados disso, que a gente termina com uma outra aprendizagem, que é, por mais potencial que você tenha, por mais obrigações, responsabilidades, pressão que você se coloca, eu quero que nesse momento você dê um carinho para você mesmo e tente entender se você está com dor. Porque o Márcio, na 3ª semana de trabalho, sentiu muita dor. Tá? E foi essa dor que me fez não conseguir trabalhar o primeiro dia. Então, olha só, eu não trabalhei, eu paralisei o primeiro dia porque eu sou incompetente, incapaz, ou porque eu perdi tudo que eu tinha. Não perdi nada que eu tinha, mas afetou. Então a frase é, nossa, afetou tudo que eu tinha. Concordo, mas você não perdeu tudo que tem. Então pensa o seguinte, se tem tristeza, mesmo que seja inconsciente, que você está, eu não posso estar, né? Eu estou rejeitando ela, mas eu sei que ela existe, se abre e seja agora aberto, não seja gauchão tão tradicionalista, eu sou forte, eu vou vencer na força, e se abre e pede ajuda, porque eu pedi ajuda. Sim. Eu te falo que foi os 2 primeiros dias que eu quis trabalhar e não consegui, e aí eu inverti e fui ajudado por todas as pessoas que eu trabalho, os meus clientes de Minas Gerais, lá as líderes do Sebrae, nos 2 primeiros dias que eu tive que trabalhar com elas online, elas falaram, não, tu não vai trabalhar. Tu vai ser auxiliado agora. E cada profissional que trocava me ajudava, me escutava, me fazia refletir, me fazia olhar pelo ponto de vista, me fazia, sabe, fazer a descompressão de tudo aquilo. E aí, naqueles 2 dias eu entendi, nossa, eu precisava de carinho, eu precisava de cuidado. Então, se não tá fácil, sabe, o cenário agora é a gente primeiro cuidar, trabalhar nossas emoções, trabalhar o retorno das nossas potencialidades, e aí, eu acredito que é o que fecha o programa aqui, nada acontece por acaso. Quem é um pouquinho mais espiritualizado vai entender isso, e se tudo tem um porquê, e a gente está aqui agora podendo conversar, podendo fazer um Levanta Rio Grande, tá? A gente vai ter, de novo, não igual, mas um estado da forma que a gente quiser e que a gente conseguir construir. Ai, perfeito. Márcio, para quem quiser conversar mais contigo, saber mais das tuas experiências, como é que faz para te achar? Que massa! Eu sou o cara mais aberto do mundo, porque assim, enfim, não sou ninguém, né, primeiro, mas às vezes, por ter bastante trabalho, bastante volume, bastante relação, eu já vi que tem pessoas que me chamam e colocam assim uma barreira gigante. Nossa, eu já vi assim, nossa, será que tu eu me respondeu? Nossa, tu me respondeu. Então, assim, eu não tenho equipe, não tenho, e não é por egoísmo, é porque o meu trabalho só pode ser feito por mim. Sim. Então é só me escrever. Se você me escrever, eu sou tão organizado que eu não durmo com mensagens não lidas. A minha vida é tão organizada, eu tenho tempo para as coisas, que eu tenho tempo para ler todos os meus e-mails, todos os dias são checados, todas as minhas mensagens, todos os dias são checados. Então é só escrever. Né? Escreve para onde? marciodeoliveira.oficial é meu Instagram, que é o meio, acho que o meio mais rápido. E aí, a partir dali, se a gente tiver que conversar mais um pouquinho, a gente troca o WhatsApp e segue o baile. Perfeito! Gente, isso foi um Márcio, muito obrigada pela participação. A gente tem que encerrar, tem que fazer, né? Fala demais, né? Não, eu acho ótimo, porque é sempre sobre motivar, né? Acho que o programa é motivar, levantar as pessoas. Então, fica o convite para entrar nas redes, pedir mais informações, continuar esse debate interno, então, né? E, se Deus quiser, a gente volta a conversar em várias oportunidades, várias pautas sobre inteligência emocional e por aí vai. Lembrando que esse é um programa apoiado pelo Shopping Total, Bendita Decor, Móveis do Bem, direção técnica de Vinícius Costa, direção de conteúdos de Tavis Esteves e a direção geral de Fabiano Brasil, transmitindo para a Sul TV, RBT TV, canais 160 e 15 da NET, além de toda a rede Foi Streaming. Gratidão, mais um Levanta RS para você. Até mais.